Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Nós já chegamos no capítulo 21 de Mateus e agora Jesus vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, aonde ele se proclama o Messias. Jesus também acaba com a farra que acontecia ali no templo em Jerusalém e também vai falar palavras duríssimas através de parábolas contra os escribas e fariseus. Mas se por acaso você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no canal e não está entendendo nada do que está acontecendo, nós vamos deixar para você no final desse vídeo aqui, nós vamos te deixar a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? E antes de começarmos, não esquecem, deixa aí aquele like, se inscreve também no nosso canal se você ainda não é inscrito e também não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E também nos ajude nessa obra de estar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Basta você compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, que aí a tendência é o canal ir ganhando força e cada vez mais vai chegando a mais pessoas. Então vamos lá, nos ajude nessa obra, são apenas alguns cliques, você consegue fazer isso em menos de 1 minuto. É isso aí, já fez, né? E também, já pegou sua Bíblia? Já pegou seu caderninho de anotação? Não esqueça de fazer a sua oração e bora para a leitura. É isso aí, mais um capítulo para a glória de Deus. Vem comigo. Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dize à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus está fazendo referência a Zacarias capítulo 9, verso 9, mas isso não quer dizer que Jesus ficava forçando com que as profecias viessem a se cumprir, como muitos pensam por aí, não. Mas ao longo com que as coisas iam acontecendo, Mateus ele podia observar que estava realmente de acordo com o que as escrituras falavam sobre o Messias, porque todo judeu sabia que essa profecia anunciava que o rei estava chegando. Versículo 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muita gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosana quer dizer, salva-nos, ó Rei. Então todo aquele povo que ali estava reconhecendo Jesus como o Messias tão esperado, aquele que libertaria Israel dos seus inimigos. Veja que até o povo entendia que o Messias era um rei que assumiria o trono de Davi. Eles não entendiam o lado espiritual que Jesus explicava. Por isso que para entender o livro de Mateus, você precisa pensar como um judeu daquela época. Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esta referência aqui você vai encontrar em Isaías capítulo 56, verso 7 e também em Jeremias capítulo 7, verso 11.
Naquela época não era aceita moedas estrangeiras dentro do templo, coisa que era muito comum em Israel devido à ocupação romana. Com isso, dentro do templo, eles colocaram até uma casa de câmbio para trocar essas moedas. E também uma enorme feira de animais que eram usados para o sacrifício. Com isso, as falcatruas ali eram gigantescas, envolvendo até os sacerdotes. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Essa referência que Jesus está dizendo, você encontra ali em Salmos, capítulo 8, verso 2. Os fariseus se indignaram porque Jesus estava aceitando a aclamação do povo. Tipo, você está vendo o que o povo está fazendo e não vai fazer nada a respeito? E a citação que Jesus está fazendo, referente ao Salmo 8, verso 2, é que até mesmo as crianças estavam reconhecendo Jesus como Messias, coisas que os fariseus não conseguiam enxergar. Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Aqui, meus irmãos, Jesus dá uma lição muito grande que vale muito a pena você estudar sobre esse assunto do porquê Jesus amaldiçoou essa figueira. Nós não vamos explicar aqui em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Será que realmente nós conseguimos alcançar tudo aquilo que pedimos? Eu vou dizer para você que sim, se tudo aquilo que você pedir estiver de acordo com a vontade de Deus, assim como está descrito ali no livro de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Nós temos também este livro aqui, Uma Fé Inabalável, que te ajudará muito a desenvolver a sua fé. Se por acaso você ficou interessado neste livro aqui, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link que você pode encontrar esse livro, tá bom? Verso 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? Muitos não davam crédito ao batismo de arrependimento de João. Nem mesmo os fariseus acreditavam que João pudesse ser um profeta. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Assim como Jesus sempre era testado pelos fariseus, agora Jesus está testando a sabedoria deles também. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus está fazendo uma crítica pesada aqui, pois esses dois filhos desse pai de família, ele está comparando com os fariseus, que seria o filho que diz que ia fazer a vontade do pai e não fez. Já os traidores, que seriam os publicanos, e os pecadores, que seriam o filho que disse que não ia, mas depois se arrependeram, ou seja, se converteram e foram fazer a vontade do Pai. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram a um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que se a seu tempo lhe dê os frutos. Olha que sabedoria fantástica de Jesus. Apenas numa parábola ele está dizendo tudo o que vai acontecer, tanto com ele quanto com todos que não creram nele. Verso 42. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Esta referência que Jesus está dizendo, você encontra ali no Salmo 118, verso 22 e 23. E aqui nós temos mais uma afirmação de que Jesus é essa pedra e não Pedro, como nós vimos lá no capítulo 16 de Mateus. Você está lembrado? Bora lá, verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham como profeta. Nesta parábola, Jesus mostra claramente todo o plano de salvação, aonde Deus sempre mandou profetas para Israel que nunca foram bem recebidos, assim como João. Então você vê que Jesus está sempre dando testemunho de que João era profeta. E depois Deus, que é o Senhor da vinha, agora mandaria o seu filho, que também não seria bem recebido e até mesmo o matariam. Você reparou que os próprios fariseus estão proferindo a sua destruição ali no verso 41, quando eles dizem o que vai acontecer quando o Senhor da vinha chegar? Note também que Israel tinha a posse do reino de Deus e agora estava sendo retirado deles e dado a outros povos, que no caso seriam os gentios, que somos nós hoje. Então, quem faz parte do reino de Deus são aqueles que dão frutos. Logo, eu e você que fazemos parte desse reino, precisamos dar frutos para o Senhor da vinha, hein? E é isso aí, terminamos mais um capítulo para a glória de Deus. E eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui.
e também por ter essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Você não tem ideia de como isso é gratificante. Mas lembre-se, hein, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder para você, tá bom? E se esse conteúdo valeu a pena para você, então nos ajude nessa obra. Como que você pode fazer isso? Deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Veja como é bem rapidinho fazer tudo isso. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? Às vezes você pode estar pensando assim, para que eu vou mandar esse vídeo? Então você faz assim, abre a sua lista de contatos, aleatoriamente manda para qualquer pessoa e deixa com que o Espírito Santo faça o restante da obra. E com isso, você e eu estaremos trabalhando para que o reino de Deus cresça. Estaremos juntos trabalhando para o Senhor da vinha, hein? E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.